nosso entrevistado de hoje é Bruno Daniel. Ele é engenheiro, professor de economia da PUC e técnico da Fundap. E é também um dos irmãos de Celso Daniel, prefeito de Santo André, assassinado em janeiro de 2002. 10 anos depois da morte de Celso Daniel, o mistério continua e o caso não foi esclarecido. Bruno, por que você acha que seu irmão foi assassinado? Nós achamos que ele foi assassinado, e o Ministério Público tem esta tese também, porque havia um esquema de arrecadação de recursos na Prefeitura Municipal de Santo André, só que uma parte desse dinheiro estava sendo apropriada para enriquecimento pessoal. A arrecadação de recursos era para... Financiamento de campanhas eleitorais. Do PT? Do PT e de quem compunha com o PT as eleições. Né? Seu irmão sabia da existência disso. Meu irmão sabia da existência disso. E aí o que aconteceu? Eu não sei como exatamente ele descobriu, mas Gilberto Carvalho enviou a ele um dossiê apontando documentos de enriquecimento ilícito que nós achamos no apartamento dele após sua morte, apontando que pessoas tinham tido uma trajetória de enriquecimento incompatível com suas remunerações. E você acha que seu irmão pretendia denunciar isso ao partido, tomar providências? A ideia que nós temos é a de que ele desejava colocar limites a isso, por um limite da própria ação dele, do partido, que não é só dele, do PT, é de todos aqueles que passaram a fazer política após o período da ditadura, entram num jogo em que a obtenção de recursos se faz de maneiras diversas, entre as quais maneiras ilegais. O esquema envolvia empresários da área de transportes. Transportes, coleta de lixo, construtoras, então vários tipos de empresas. São dois inquéritos que existem, um sobre o assassinato e vários sobre diferentes tipos de obtenção irregular de irregularidades. E você acha que ele contou para alguém o que iria fazer? Como é que as pessoas envolvidas no esquema souberam disso? Nós ouvimos a existência de brigas. O meu irmão era um sujeito muito comedido, não alterava seu jeito de ser, dialogava com as pessoas, e nós ouvimos de pessoas que trabalhavam ali na prefeitura que entre fim de 2001 e início de 2012 houve brigas a altos brados. Discussões entre o seu irmão e quem? Empresários? Então, quem nos contou não assume depor no Ministério Público, portanto, não é possível dizer exatamente quem estava lá. E como é que ele morreu? Como é que foi? Como é que você acha que se deu a trama que resultou no assassinato? Num suposto sequestro. Ele voltava, vamos rememorar, né? Ele voltava de São Paulo, onde ele havia jantado com o Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Exatamente. Que era também, supostamente, ainda amigo dele. Exato. Tinha sido assessor e segurança. Isso, começou como segurança. Tá, devem ter conversado sobre isso em São Paulo, suponho. Nós supomos que sim, até porque o garçom foi uma das vítimas após o assassinato do Celso e que perdeu a vida. E a testemunha que viu o garçom ser assassinado também foi assassinado. Pois bem, eles voltavam de São Paulo, e numa esquina... Voltavam de São Paulo por um caminho pouco usual, de São Paulo para Santo André. Ninguém faz o caminho que eles fizeram. Quem dirigia o carro era o Sombra. Sérgio Sombra. Voltaram por esse caminho estranho, estranhíssimo. A um dado momento, supostamente foram abordados por automóveis para fins de sequestrar o meu irmão. Foi isso que ocorreu. Levaram o seu irmão, levaram meu deixaram irmão, o Sombra. Deixaram o Sérgio Sombra com telefone celular, com arma, tranquilamente. Além do que, era um veículo blindado. Era um veículo blindado. E que não abria, tinha trava. Né? Tinha travas. E os laudos, diversos laudos,
indicam que as travas estavam funcionando, o câmbio estava funcionando, tudo estava em ordem no carro blindado deles. Nada explica eles terem aberto as portas e o meu irmão ter sido levado e o Sérgio ter sido deixado nas condições. Bruno, como é que você soube da morte do seu irmão e como é que você reagiu? Eu fiquei absolutamente surpreso e imaginando o que é que poderia ter ocorrido. Não conseguia imaginar o que... Você chegou a acreditar na possibilidade de um sequestro comum, digamos assim, com pedido de resgate? Era uma possibilidade, porque acontece isso na cidade de São Paulo. Agora, depois que a trama foi sendo desvendada, e o Ministério Público, também a partir de uma luta da nossa família, passou a investigar, esta tese de crime comum, ela foi colocada por terra. Então, você chegou a ver o corpo do seu irmão? Ele foi torturado? eu cheguei a ver fotos. Fotos. Eu não cheguei a ver o corpo do meu irmão. E havia sinais de tortura? Ah, claríssimo. Pois é, mesmo para ler. Por que ele foi torturado, Bruno? Ele foi torturado, cremos que porque ele tinha determinadas informações ou pretendia realizar determinadas ações e as pessoas que o torturaram quiseram obter as informações ou queriam impedir que aquilo que ele queria fazer fosse para frente. A quem você atribui a consumação do crime ou a encomenda do crime? A quem você atribui? Por enquanto, a única pessoa que é considerada mandante do crime é Sérgio Sombra. Nós acreditamos que ele não operava sozinho e não bolou isso tudo sozinho. Ele fez isso com a participação de outras pessoas. Infelizmente, não há ainda evidências suficientes para indiciar outros mandantes, mas nós acreditamos que seja possível ainda que coisas novas venham à tona com o desenrolar dos processos. E você acredita que o crime foi consumado pelos que foram presos, por aquele grupo? Eu acredito que sim, embora, por exemplo, a polícia acreditou na versão de que um menor teria assassinado o meu irmão, foi feita uma reconstituição do crime que não tinha nada a ver com os laudos periciais, e ele próprio não reconheceu a foto do meu irmão, quando colocada a foto dele na frente do menor. Por quê? Mas você acha que foi um grupo, você acredita na versão de que, ou na hipótese de que foi um grupo de presos ligados ao PCC, que receberam encomenda e organizaram ainda na cadeia? Quem recebeu a encomenda foi José Aquino Severo. Ele foi o sujeito que era o elo de ligação entre os mandantes e diversos elementos que foram contratados por ele para realizar coisas, né? O cativeiro, o sequestro e o assassinato propriamente dito, né? Esta era a pessoa que era o elo de ligação entre... Se diz era porque morreu também. Porque foi Tá uma na das... lista. Exatamente, foi uma das queimas de arquivo. Um parente, morreu em que circunstâncias? Ele foi esfaqueado no presídio onde ele estava ao conversar no parlatório com sua advogada. Esse presídio era dominado por um grupo que era rival do grupo a que ele pertencia. Exato. Ele foi transferido para lá? Ele foi transferido para lá, curiosamente, né? Além desses mortos que você mencionou, de alguma forma ligados ao caso, às investigações, quais são os outros? Um outro que é extremamente importante é o Dr. Del Monte, que foi o médico legista e que, em depoimento ao Ministério Público, indicou a sequência das torturas a que meu irmão foi submetido. E a polícia dá a morte dele como suicídio, mas nada foi encontrado no corpo do Dr. Del Monte que justificasse sua morte. Deu-se a justificativa de que ele teria, pela sua competência, organizado um coquetel que teria provocado uma parada respiratória. A pergunta que eu faria é, em qual lugar do planeta ocorreu algum caso onde o sujeito cometeu um suicídio? Bruno, a gente está falando da lista, né, dos mortos, de alguma forma ligados ao caso.
Falamos do garçom, da pessoa que viu o garçom, do José Aquino, do legista. Você lembra de mais alguém nesse momento? Houve um delegado ou policial, investigador, melhor dizendo, que teve contato com o José Aquino Severo. Há outros, mas eu precisaria relembrar. Pois bem, agora, por que aqui você atribui também essa pressa mostrada por algumas pessoas ligadas ao seu irmão para que o crime passasse a ser considerado um crime comum? Por exemplo, a mulher do seu irmão, Ivone, concedeu uma entrevista à Folha, se eu não me engano, 10 dias depois da morte, dizia que primeiro absolviu Sombra, liminarmente, um absurdo suspeitar dele. Segundo, ele dizia que o crime era comum. A delegada que investigava o caso disse que o crime era comum. A polícia de um governo do PSDB disse que o crime era comum. Por quê? Creio que não há interesse nem do Partido dos Trabalhadores e nem dos demais partidos que fazem política hoje no país de alterar os esquemas de baixa institucionalidade de financiamento de campanhas que existem, infelizmente. Essa é uma das falhas do período pós-ditadura militar, de todos aqueles que atuaram politicamente. Ninguém queria que se chegasse ao esquema de arrecadação ilegal. Ninguém, nenhum partido, né? Inclusive nós temos notícias de que arrecadadores de campanha de diferentes partidos, incluindo o PT, saíam de helicóptero juntos para obter recursos da mesma fonte. Então, se você desvenda um fio da meada, você está desvendando outro fio da meada, não é? E que vai comprometer a todos. Então, houve várias articulações para defender a tese de crime comum, mas não foi só isso, né? Então, houve uma expulsão de um jornalista do New York Times, aliás, uma tentativa de expulsão do Larry Rotter, que em livro editado aqui no Brasil em 2008, atribui essa malfadada tentativa de expulsão ao fato de que ele estava começando a investigar o assassinato do meu irmão. O STF, ao receber as evidências de que havia um esquema de arrecadação de recursos irregular em Santo André e que o destino era José Dirceu, negou, o Dr. Nelson Jobim, quando era presidente do STF, negou a continuidade das investigações. Ou seja, não havia interesse em saber qual o destino dos recursos. Assim como não há interesse de saber quem são os corruptores, né? Então, tudo fica muito lento na justiça e não se apura corretamente quem é corruptor, o destino dos recursos, etc. Então, não há interesse de ninguém nesse sentido. E a defesa da ideia de crime comum, ela tem a ver com isso, né? Também, para colocar as coisas nos seus devidos lugares, Sérgio Sombra chegou a ficar preso durante algum tempo e, num momento de recesso do STF, Nelson Jobim, novamente, presidente do STF, lhe dá um habeas corpus. E ele sai da prisão e responde processo ainda em liberdade. Então, nós temos um conjunto de articulações muito grandes no sentido de, digamos, de abafar o caso, de não realizar investigações. Essas investigações são absolutamente cruciais porque este assassinato ele é emblemático no sentido de mostrar que nós temos instituições muito frágeis. A nossa democracia é muito frágil, a liberdade ou independência do legislativo em relação ao executivo é pequena, a independência do judiciário em relação ao executivo é pequena e os esquemas de financiamento de campanha eles têm que ser alterados. É um conjunto de instituições que deve ser alterado, né? E, portanto, Bruno, se eu entendo bem o que você disse, foi para impedir que se descobrisse o esquema de arrecadação de dinheiro ilegal, que houve aquela troca de telefonemas, né, gravados, envolvendo o Gilberto Carvalho, o Luiz Eduardo Greenhalgh, a Ivone. Aliás, eu queria que você
descrevesse com mais detalhes esta conversa. Ele te procurou, como é que foi esse encontro? Ele tomou a iniciativa de falar? Exatamente, ele tomou Como a é que foi? iniciativa. Quantos dias depois, quanto tempo depois do assassinato? O meu irmão foi assassinado num domingo, ele nos procurou no sábado, que era o dia da cerimônia que a prefeitura organizou para homenagear o 7º dia da morte do Celso. Procurou onde? Ele ligou para nós e... Quando você diz nós, está falando do seu irmão? Do meu irmão mais velho, João Francisco Daniel, e eu. Ele ligou para nós e propôs que nos encontrássemos antes da cerimônia, que seria realizada à tarde. E no final da manhã, nós nos encontramos na casa do meu irmão. Casa do seu irmão. E ele nos fez esse relato. Ele contou que havia esse esquema, foi uma conversa rápida. Tá. Ele contou que havia um esquema de arrecadação irregular de recursos para financiamento de campanhas eleitorais e que ele próprio levava quantias de dinheiro para o então presidente do partido, José Dirceu. E você acha que ele contou isso para você por quê? Exatamente, para tentar desmobilizar a família no sentido de dar continuidade à nossa demanda de investigações. Porque o que é que significa isso? Isso significa que isto estaria manchando a memória do meu irmão, que teria cometido atos irregulares, né? Do nosso ponto de vista, se isto foi feito, foi um erro que tem a relação com essa baixa institucionalidade do nosso país, né, de entrar no jogo de financiar campanhas irregularmente, nós consideramos que nada justifica, mesmo que o meu irmão tenha cometido erros, tal como Lula admitiu que todos os partidos têm caixa 2, todos fazem coisas irregulares, né, na época do mensalão. Sim, mas nunca se foi tão longe, né, Bruno? Se o mensalão não, porque eles tendem os envolvidos tendem a baixar a bola, é tudo igual. Não é exatamente igual. Por exemplo, no caso do seu irmão, se chegou a um assassinato. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, a tentativa, do nosso ponto de vista, ao Gilberto Carvalho fazer esse relato, tinha a ver com o grande número de estratégias que foram utilizadas para nos desmobilizar no sentido de demandar que as investigações continuassem. Este era o objetivo desta ação do Gilberto Carvalho. Num dos telefonemas, o Gilberto Carvalho conversando com o Luiz Eduardo Greenhalgh, o Greenhalgh diz sobre o depoimento que era iminente do João Francisco, seu irmão, ele diz alguma coisa como, ele pode ir lá destilar ressentimentos. O que significa o destilar ressentimentos? Significa que nós tínhamos, desde o começo, muitas dúvidas em relação ao que tinha ocorrido. Foi tudo muito estranho, quer dizer, o Sérgio dizia que era amigo do Celso, foi seu segurança, dizia para todos os que quisessem ouvir que ele se colocaria na frente do corpo do Celso se algum dia qualquer coisa colocasse sua vida em risco. Então, aquela história do sequestro, ele ser deixado livre com telefone, arma, e meu irmão ser levado sem que ele agisse, todos os depoimentos contraditórios que ele deu eram coisas muitíssimo estranhas, né? Então, toda essa orquestração desde o começo, sem que sequer a polícia tivesse investigado coisa nenhuma, era algo que, considero eu, fazia parte dessa palavra, destilar ressentimentos. Perfeito. Bruno, você ficou fora do Brasil durante 5 anos, se não me engano. Praticamente 6 anos. Por quê? Porque fomos ameaçados, telefonemas no sentido de que deveríamos nos calar, porque estávamos jurados de morte, indicações de que na favela onde trabalhava a empregada da minha irmã queriam assassinar uma das sobrinhas do Celso, e os meus 2 filhos já tinham, depois de um conjunto de ameaças, já tinham saído do país, porque a gente começou a se mobilizar no sentido de fazê-los ir para fora do país rapidamente, né, para preservar a vida deles. A minha esposa, depois de eu fazer uma declaração à imprensa pedindo a quebra do segredo de justiça, ela foi despedida de uma instituição pública onde ela trabalhava fazia 22 anos. Houve uma tentativa de obtenção de recursos desse tipo de telefonema que você recebe
olha, seu sobrinho... Fulano foi sequestrado. Isso, seu sobrinho está em nosso poder, blá, 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 blá. Todo modus operandi não conferia, segundo a delegada Elizabeth Sato, não conferia com o modus operandi normal desse tipo de coisa. Porque vocês relataram essas ameaças à polícia. Relatamos parte dessas ameaças à polícia e a doutora Elizabeth Sato providenciou uma segurança pessoal antes da nossa partida para o exterior. E você voltou para continuar a luta pelo esclarecimento do caso aqui no final de 2011. Exato. Você não recebeu mais ameaças? Não, felizmente não. Eu voltei por várias razões. A primeira é a de que o nosso país faz muita falta. Segundo, o exílio lá foi muito duro. Nós não conseguimos inserção profissional regular, estável, e a nossa vida, do ponto de vista material, foi muito ruim. Você voltou a se encontrar com pessoas envolvidas no caso só naquela cariação com o Gilberto Carvalho? Só. O que você sentiu quando você encontrou o Gilberto Carvalho? Olha, eu me senti muito mal quando, durante a cariação, ele passou a usar uma estratégia para tentar me desmoralizar usando coisas de natureza pessoal. Nós tínhamos uma interlocução para tratar, logo após o assassinato do meu irmão, das coisas pessoais dele. E nós procuramos o tempo inteiro separar o que é público do que é privado. E, de repente, na cariação, ele lança a mão de questões de natureza privada para tentar me desmoralizar. Eu fiquei extremamente decepcionado com isso, em primeiro lugar, e com o fato de ele continuar afirmando que não havia tido aquela conversa conosco. Infelizmente, um sujeito de origem cristã, que supostamente deve falar a verdade o tempo inteiro, mente diante da CPI, em transmissão para o Brasil inteiro, e ainda por cima usa como artifício utilizar questões de natureza privada para tentar me desmoralizar. Perfeito. Para encerrar a nossa conversa, Bruno, como é que você acha que a imprensa tem tratado o caso? E como é que a imprensa tem lidado com você? A imprensa não é algo homogêneo, Não. Então você tem tratamentos diferenciados, né? A própria recente participação minha no Roda Viva indica uma ação virulenta contra mim, que simplesmente reivindico que as circunstâncias do assassinato do meu irmão sejam elucidadas, né? Fui tratado de uma maneira como se eu fosse réu de algo, como se eu mentisse, como se eu faltasse com a verdade, etc. Momentos antes, quer dizer, semanas antes, o próprio Jornal da Cultura teve um tratamento extremamente ético, errou em alguns elementos e em seguida corrigiu. Foi ético. O Jornal Estado de São Paulo publicou na íntegra um conjunto de perguntas que me foram feitas, sem nenhuma censura, sem nada. Então, é um tratamento desigual. Aqui, por exemplo, nós estamos tendo uma conversa normal, uma conversa civilizada, uma conversa onde os meus pontos de vista podem ser expressos sem nenhum problema. Perfeito. Bruno, espero que o caso, como todos os brasileiros aí que se preocupam com o cumprimento da lei, espero que tudo seja esclarecido, tá? E que você tenha também sucesso aí nessa tua luta. Muito obrigado. Terminamos aqui a entrevista com Bruno Daniel. Ele é irmão de Celso Daniel, prefeito de Santo André, assassinado em 2002.